Meus prezados amigos, que Deus os abençoe. Eu sou o pastor Newton César e esta segunda-feira eu venho aqui para poder trazer ao seu coração uma palavra de prosperidade. A prosperidade é um dom de Deus e nós temos sempre por aqui levado ao coração das pessoas uma palavra que fala de prosperidade, orientações da parte de Deus, sabe? A sociedade tem ido hoje por todos os cantos em busca de uma vida melhor. Pessoas que têm investido em cursos, pessoas que têm investido em palestras financeiras, em coaches, enfim. Olha, cada um tem a sua forma de dar o seu jeito, né? Mas entenda que a palavra do Senhor Deus, ela tem tudo isso e mais um pouco. Quando você para ouvir a palavra de Deus, quando você para prestar atenção ao que Deus diz, Ele é o Criador. Ele sabe exatamente aonde está tudo que você precisa. E Ele então vai lhes orientando, vai te dando a palavra, e esta palavra te levará a ter esse start na sua vida que vai te levar de encontro ao que você realmente precisa. Quando falamos de prosperidade, não estamos ligando diretamente a pessoa ter dinheiro, porque sabemos que há muitas pessoas que têm dinheiro, mas não é próspero. São apenas pessoas que têm um determinado valor guardado, mas que, enfim, não sabem nem como usufruir. Essa é a realidade. Então, entenda que a palavra do Senhor Deus, ela nos mostra que o Senhor, quando Ele olha para o homem, para entregar ao homem a prosperidade, como Ele diz na sua palavra, quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, é o homem que Ele deu. O homem que guarda os seus princípios, porque há pessoas que dizem, se Deus deu ao homem as riquezas e os bens, por que eu estou na igreja há tanto tempo e eu não tenho essa riqueza, eu não tenho esses bens? Veja que a palavra diz, quanto ao homem. Quando o homem, então, cumpre os princípios, que é o trabalho, os princípios que é a honestidade, tudo isso envolve e traz para a pessoa aquilo que Deus deixou aqui à disposição dela. Os Salmos 24, no versículo de número 1, está escrito, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Então entenda que a terra, a plenitude da terra é de Deus, o mundo, os que neles habitam é de Deus. E o que fazer então nesta hora? Ah, meu prezado amigo, é você entender que se é de Deus, Ele vai entregar alguém. Alguém que Ele vai confiar para que aqui na face dessa terra possa então cuidar daquilo que Ele tem entregado, deixado aqui para o ser humano usufruir. Muitos são aqueles que vão chegar no seu último dia de vida e vão olhar para a sua trajetória e vai dizer, por que eu não desfrutei de nada, não conquistei nada? Ah, mas que bom, pelo menos eu juntei o meu tesouro lá no céu. Que ótimo, que bom. A salvação é o bem mais precioso que nós temos. A gente chegar no nosso último dia, fechar os nossos olhos e estar para sempre com o Senhor Deus. Agora, enquanto vivermos aqui na face dessa terra, a nós e também a nossa descendência, a nossa geração, nós temos que lutar para que os mesmos obtenham resultados, para que os mesmos tenham nessa terra uma bênção a qual o Senhor Deus prometeu dar a cada um de nós. Quando Ele falou com Abraão que daria a Abraão essa terra, que deixaria Abraão usufruir daquilo que ele criou, que ele deixou aqui, você pode observar que Abraão foi bem sucedido, Isaac foi bem sucedido. Você pode observar que quando chega em Jacó, o Jacó, ele então dá um deslize. E esse deslize de Jacó acaba levando ele a viver uma vida de deserto. Aí você vê um homem com um pai rico, um homem com um avô rico, mas vivendo na pobreza, porque deixou de cumprir princípios. Sabe?
Quando você então passa a cumprir como ele fez, levantou, deixou o engano de lado, lutou, batalhou, foi atrás do trabalho, aí sim as coisas começaram a se resolver para ele. As portas começaram a se abrir para ele. E a você também que me acompanha agora, não é diferente para a tua vida não. A partir do momento que você começar a cumprir o que Deus te orientar, a seguir as orientações de Deus, as coisas serão diferentes para a tua vida. O Jacó chegou na casa do seu tio, trabalhou por praticamente somados 21 anos, mas voltou dali com a vida definida, voltou dali com a definição na sua vida, porque a bênção de Deus era com ele, estava com ele. Meu prezado amigo, é exatamente isso que você também tem que fazer. Aonde quer que você esteja nesse exato momento, você deve levantar nesta hora a sua cabeça e dizer consigo: então eu vou tomar a posição, eu vou tomar a decisão de seguir a palavra de Cristo, de seguir o que Deus está me falando. Amigos, quantas são as pessoas dotadas de conhecimento, de capacidade, pessoas formadas, pessoas que têm com ótimas condições para poder fazer a coisa acontecer, mas não acontecem. A vida está amarrada, as coisas não caminham. Pessoas que de repente têm aí condições até mesmo de ter altíssimos compromissos, mas, amigo, está com a vida toda enrolada, cheio de dívidas e não consegue sair de tais situações. É necessário parar para ouvir Deus falar. É necessário parar para ouvir o que Deus tem a dizer, porque quando você ouve o que Deus tem a dizer, as coisas então se tornam diferentes para a sua vida. Lembra do rei Uzias? O rei Uzias, ele passava a ouvir um homem sábio nas visões, e esse então prosperava no seu reinado. Quer prosperar, amigo? Então você tem que ouvir quem tem algo a dizer. Você tem que ouvir quem tem algo a te orientar da parte do Senhor Deus. Então vem estar conosco, participar conosco de uma de nossas reuniões e aprender da parte de Deus. Agora, pastor, eu não posso, eu estou em outra cidade, estou em outro estado, você que está, por exemplo, pela internet. Você que diz: pastor, eu não tenho condições de estar aí, mas eu tenho condições de ouvir a palavra do Senhor. Pois então, nesse canal, sempre tem aqui um homem de Deus, um servo de Deus, trazendo uma palavra para ajudar a você que nesse exato momento esteja enfrentando qualquer dificuldade que seja. E talvez você diz: ah, pastor, como eu gostaria de obter um resultado rápido para a minha vida. Olha, eu digo para você o seguinte: tem muitas pessoas aí que oferecem isso. Olha, vem que o resultado vai ser rápido, você vai ganhar isso sem fazer nada, assim por diante. Bom, eu digo para você que a palavra do Senhor Deus, ela nos dá direções, que quando nós cumprimos essas orientações que Deus nos dá, as coisas automaticamente elas começam a mudar para nossas vidas. O que acontece é que muitas pessoas tomam algumas decisões. Elas tomam algumas decisões e tomam decisões às vezes por conta própria. Ela quer comprar da sua cabeça, ela quer vender por sua cabeça, ela quer negociar pelo que vem na sua cabeça e não se rende diante de Deus para que Deus possa orientá-la, para que Deus possa dar a ela a direção que ela precisa. Lembra daquela mulher que a Bíblia Sagrada diz em 2 Reis capítulo 4 que ela estava endividada? Que o marido dela havia morrido e ela ficou com toda a dívida. Pois então, ela buscou orientação ao profeta e o profeta deu orientação a ela e disse: agora a senhora vai ir, a senhora vai pedir vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, você vai entrar na sua casa e fechar a porta, vai deitar o azeite sobre as vasilhas se encherão e você então me fala depois. Ela foi depois e falou com o profeta: profeta, o milagre aconteceu, as vasilhas se encheram de azeite. E ele disse: agora a senhora vai, vende o azeite e a senhora e os seus filhos vivem do resto depois que a senhora pagar a sua dívida. Tá vendo? Que a gente tem que buscar a orientação da parte de Deus, porque às vezes a pessoa ela consegue alcançar algo e acha que foi ela que conseguiu, que foi o seu braço que conseguiu e assim por diante. Mas deixa eu ler com você Deuteronômio capítulo 8, verso 6, que diz: obedeçam, pois, os seus mandamentos, vivam de acordo com os ensinamentos e temam o Senhor, o seu Deus. Observa que a palavra aqui nos dá algumas dicas, algumas orientações.
Deuteronômio capítulo 8, Deus está falando com um povo recém-saído do Egito. Deus está orientando um povo que atravessaria um deserto. Toda dificuldade que surge, há uma orientação para ela. E se você ouvir essa orientação, obviamente, você vai conseguir superar, você vai conseguir vencer. Qual é o deserto que você tem enfrentado? Qual é a dificuldade que você tem passado financeiramente falando? Então, observe o que Deus diz. Primeiro, obedeçam, pois, os mandamentos do Senhor. Ah, pastor, mas eu já obedeço os mandamentos. Pois é, lembra do jovem rico? Ele disse, não, Senhor, os mandamentos eu já obedeço desde criança. Jesus falou, mas ainda te falta um. Então, há mandamentos que é pessoal. Quando Jesus disse para ele, qual o mandamento que falta? Então é esse, você vai vender tudo que você tem e vai dar aos pobres. Então, entenda que não era um mandamento que Moisés havia, Deus havia dado Moisés para colocar naquela pedra, Deus havia inscrito para Moisés, não. Era um mandamento que era pessoal para aquele jovem. Da mesma forma, Deus tem algo, uma direção para te dar. E o mandamento é exatamente uma direção que Deus está lhe dando. E olha, observa aqui que a palavra diz aqui, primeiro, obedeça os mandamentos. Aí Deus manda a pessoa fazer algo, ela faz completamente o contrário. Deus fala para a pessoa ir pela direção tal, a pessoa vai pela direção contrária. E como, meu amigo, sair dessa situação? Se você quer andar de acordo com os seus próprios caminhos, se você não toma decisão respaldado pela palavra, respaldado pelo que Deus está falando, obedeça, pois, aos seus mandamentos. Segundo, vivam de acordo com os ensinamentos e temam a Deus. Então, preciso também viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não estão vivendo de acordo com o que Deus tem ensinado. Elas querem viver de acordo com seus hobbies, de acordo com a sua vaidade. Ela quer viver de acordo com o seu eu, a maneira que ela pensa, que ela acha que é. E nunca essa pessoa vai conseguir sobressair de um problema que ela esteja enfrentando. Talvez você me acompanhe agora e você está aí praticamente abrindo falência. Você está aí praticamente dizendo, vou encerrar as atividades porque eu não dou conta mais de prosseguir, eu não consigo mais caminhar na situação que eu estou. Pois então, mas você quer ajuda? Você quer se levantar daí? Então venha que Deus tem os ensinamentos para te dar. E você vai passar a viver de acordo com esses ensinamentos. Quando você passar a viver de acordo com esses ensinamentos, aí as coisas elas serão diferentes para a tua vida. Pois, observem bem, aí diz assim, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor, seu Deus. O temor a Deus. Esse temor a Deus, ele vai gerar para a nossa vida uma mudança radical. Os Salmos de número 126 está escrito assim, olha só o que o temor a Deus, então, ele gera para nossas vidas. Olha só o que diz, então, aqui, Salmo 112, ele diz exatamente o seguinte, olha só, Salmo 112, está escrito assim, feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e que tem o prazer de obedecer seus mandamentos. Está vendo que não é algo forçado? É algo que a pessoa tem que fazer por prazer. E talvez esse mandamento é até aquilo que Deus falou para você fazer em sentido profissional. Deus lhe mandou você abrir, você ainda é funcionário. Deus lhe mandou você ser o melhor funcionário e você cismou que você tem que abrir. Olha como são as coisas. Deus tem para cada um a direção. E se você estiver fora da direção de Deus, da vontade real de Deus, você vai ter problemas. Porque até com os homens de Deus foram assim. O Espírito Santo disse, separai Barnabé e a Saulo, que eu tenho uma missão diferente para eles. O Pedro chamou lá os apóstolos que estavam ali, reuniu,
por causa do número de discípulos, e falou: não é razoável que nós deixemos a palavra para servir à mesa. Que mal há de servir à mesa nenhum, mas o mandamento de Deus é que eles cuidassem da palavra. Vocês estão conseguindo compreender isso? Eu preciso ter cuidado para não estar no lugar errado, embora seja digno. Era digno servir à mesa? Era, mas Deus tinha mandado ele servir à mesa. Então você, talvez está aí nesse exato momento, sente aquele vazio tão grande, mas você é uma pessoa formada, você é uma pessoa que atende já o público, mas é infeliz. Porque um dia Deus falou ao seu coração: faça tal coisa, mas você foi por aquilo que traria para você mais recursos financeiros. Hoje você já tem de tudo, pode comprar o que bem entender, mas não tem às vezes uma realização profissional. Olha, Deus, Ele sempre vai nos orientar, Ele sempre vai nos ajudar. E você, independe qual problema que você esteja enfrentando, há uma saída para ele. Aqui a palavra diz: feliz o homem, ou bem-aventurado, que teme a Deus. Temer a Deus não é ter medo, é respeitar o que Deus está falando. É respeitar a palavra do Senhor Deus. Então, quando se respeita a palavra, quando se tem o temor pela palavra, as coisas tornar-se-ão diferente para a tua vida. Você quer vencer esse problema? Então aqui no Salmo 112 está uma direção para a tua vida. Olha o que diz no mais: que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Eu preciso ter prazer em fazer. Eu não posso obedecer, sabe? Vou obedecer porque, já viu, né? Se eu não obedecer, eu vou à falência. Se eu não obedecer, eu não vou conseguir que uma porta se abra. Não, eu tenho que ter o prazer em obedecer. Não é medo, é o prazer em obedecer ao que Deus, então, está me dirigindo. Quando nós fazemos isso, o versículo 2, você cumpre princípios, obviamente Deus vai cumprir promessas. Então diz aqui, ó: os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. E ele é sempre bem-sucedido. Tá vendo? Que quando você então reconhece de onde vem o seu provedor, a sua provisão, quando você reconhece quem é que estende a mão para você, quando você reconhece que há alguém que tem algo a fazer por você, você então fica nesta palavra, você obedece a palavra, você escuta os ensinamentos de Deus, você faz com prazer aquilo que foi dado na tua mão, e aí então essa bênção se estende para os seus filhos, e aquilo que você fizer, você se torna bem-sucedido. Se tornar bem-sucedido na vida é um reflexo de buscar a Deus, de ouvir a voz de Deus, de entender o que Deus está falando, de entender o que a palavra está dirigindo ao seu coração. Então aqui, ó, para a gente finalizar, deixa eu dizer para você aqui 3 coisas e nós vamos então finalizar. Olha só: a luz brilha na escuridão. Há pessoas que dizem: pastor, eu preciso ver uma luz no fim do túnel. Não, você vai ver a própria luz do mundo, que é o Senhor Jesus, operar, manifestar-se na sua vida e também nos seus caminhos. Você quer ver a luz de Deus brilhar nos teus caminhos? Você quer ver a luz de Deus se manifestar nos teus caminhos? Se você quer ver isso acontecer, olha só, a luz brilha no meio da escuridão. Ela traz para você exatamente a direção que você precisa para vencer tal problema. Pastor, eu preciso de uma luz, eu preciso comprar uma casa, eu preciso vender algo, eu preciso negociar, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso que a aposentadoria se resolva, eu preciso, enfim, de uma direção. A luz vai brilhar para mim? Olha só, a luz brilha na escuridão. Olha aí, ó, na linguagem de hoje, versículo 4 do 112. Para quem? Primeiro, para aqueles que são corretos. Quem tem um prazer em guardar a palavra de Deus, quem preocupa-se em cumprir o que Deus está falando, a luz vai brilhar para ele. Porque ela brilha para quem é correto.
Não basta você ser correto apenas com o homem. Você tem que ser correto também com a palavra que Deus está lhe falando. Com a palavra que Deus está lhes dirigindo, lhes direcionando. Se você quer vencer, então aqui está o segredo. Quer que uma luz brilhe para você? Aqui está o segredo. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos e para aqueles que são misericordiosos e para os que são honestos. É para esses que a luz ela vai brilhar. Você quer uma direção de Deus? Então você tem que ter consigo, guardado no teu coração, todas essas coisas que falamos aqui na palavra da fé. Você tem que temer a Deus. Você tem que ter prazer em guardar o que Deus ele está te falando. Você tem que procurar ser correto com as coisas de Deus. Você tem que procurar, então, ser aquela pessoa com um bom coração, porque a prosperidade ela não vem só para você satisfazer a si mesmo, não. Ela vem para girar em torno daqueles também que estão à sua volta. E se você que me acompanha nesse momento, esta pessoa que quer ver essa diferença na tua vida, então você vai guardar essa palavra no seu coração. Misericordiosos, aquela pessoa que se coloca no lugar do outro. Sabe quando alguém chega na sua empresa e lhe pede um emprego? Se coloca no lugar dela. Sabe quando alguém de repente te deve, você está ali batendo na tecla para que ela lhe pague e aquela pessoa não tem condições de lhe pagar? Se coloque no lugar dela e até ore por ela, para que ela então se levante e consiga honrar contigo os compromissos. E também para aqueles que são honestos. Se a pessoa é honesta, se a pessoa é correta com as coisas de Deus, deixa ele colocar para vocês só mais o versículo 6. Olha o que diz aí, gente. Ó, quem é correto nunca fracassará. Olha que coisa bacana. A pessoa que é correto, a pessoa que procura fazer corretamente as coisas, ela nunca vai fracassar, gente. É Deus que está falando isso. Me desculpe, talvez você está aí agora exatamente pronto para fechar as portas, pronto para parar. Você já disse, pastor, já deu o que tinha que dar. Me desculpem, mas a palavra diz que quem é correto nunca fracassa. Talvez consciente ou inconsciente, você de repente está cometendo algo que não tem agradado a Deus, que não tem batido com o que Deus tem falado. E aí então a palavra diz que se você é correto, você nunca vai fracassar. Você vai ser lembrado para sempre. Ou seja, todas as vezes que alguém passar, ali vai estar você. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 ao direito, mas você vai estar ali sem ser atingido, porque você é uma pessoa que decidiu ser correto. Quem é o correto, pastor? É aquele que não mente. Quem é um correto, pastor? É aquele que perde a venda, mas ele não conta mentira. É aquele que fala a realidade que é o seu produto. Se não está vendendo, melhora o produto que vai vender, mas não fica mentindo. Eu me lembro na minha infância que passava uma Kombi na rua da minha casa, gritando, traga a panela, traga a bacia, traga as garrafas e vão trocar nos pintinhos que vai virar um lindo galo. Você corria lá com as panelinhas, as crianças corriam com os vidros e trocavam naquele pintinho, malemar, a Kombi virava a esquina, o pintinho já tinha morrido. Meus amigos, você pode enganar 1, 2 ou 3, mas a Deus ninguém engana. E se você quer ser uma pessoa que queira vencer e ser lembrado para sempre, então seja correto. Porque quem é correto, versículo de número 7, ele não tem medo de receber más notícias. Ah, essa pessoa ela é firme. As más notícias surgem, sim, mas ele não tem medo. Ele é confiante na palavra. Ele é confiante no que Deus diz a ele. E aqui a palavra então diz, ó, a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado nem tem medo. Ele tem certeza que os seus inimigos serão derrotados. Na nossa próxima semana, eu vou voltar aqui
a fim de que nós possamos então continuarmos nessa série Princípios para que possamos vencer em 2020, tá bom? Eu voltarei aqui, seguindo aqui no Salmo 112 e com certeza Deus há de nos ajudar, Deus há de nos abençoar, tá bom? Posso fazer uma oração por você? Essa oração é para que Deus te dê força. Essa oração é para que Deus te levante. E se você não tem sido correto, se você é uma pessoa que a lição de hoje te está lhe ajudando, você então vai falar com Deus. Ô Deus, se eu não tenho sido correto, até inconscientemente falando, eu quero te pedir perdão. Sabe por quê? Aquilo que está amarrado na sua vida é uma legalidade que o inimigo encontrou através, às vezes, de um engano seu, para poder entrar e amarrar todos os seus negócios. Mas nós vamos cumprir a palavra e com certeza Deus vai lhes ajudar. Vamos falar com Deus? Onde quer que você esteja agora, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, eu venho a Ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e peço ao Senhor que o Senhor nesta hora possa agir e tocar na vida de cada uma dessas pessoas que nesse momento, meu Deus, acompanha esta programação. Quero te pedir que o Senhor estenda as tuas mãos a tocar na vida desse homem, desta mulher que de repente esteja desempregado, endividado, tem batido em tantas portas e não tem visto as portas serem abertas, mas como o Senhor nos diz hoje, quem é correto nunca fracassa, ele é lembrado para sempre. Meu Deus, e a pessoa que é correta, ela cumpre os mandamentos. A pessoa que é correta, ela anda na tua palavra. A pessoa que é correta, ela tem temor. A pessoa que é correta, ela não mente. Ela fica à disposição do Senhor e por isso eu oro e peço a Ti, ajude esse homem que nesta hora está dizendo, oh meu Deus, eu preciso que as portas se abram e eu vou passar a cumprir tua palavra, os seus princípios a partir de hoje. E eu tenho certeza que o Senhor também, Deus, vai cumprir na vida dela as suas promessas. Por isso eu oro e abençoo o comerciante, comerciário, abençoo o pequeno, grande, médio empresário. Eu oro nesse momento pelos profissionais liberais, eu oro por todos que nesse momento, com fé, acreditam em dias melhores. Que a bênção do Senhor sejam sobre todos hoje, amanhã e sempre, em o nome de Jesus. E amém. E louvado seja o nosso Deus. Assim, meus prezados amigos, eu fico por aqui, deixando a todos vocês um forte abraço, certo que estaremos então amanhã de volta nesse mesmo horário aqui pela RIT TV. Acompanhe, compartilhe, para que outras pessoas possam acompanhar também. A você que está pelo YouTube, pelas redes sociais, compartilhem também esse vídeo, para que outras pessoas tenham acesso aos princípios para vencer em 2020. Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.